A paz do Senhor Jesus, retomando aqui as reflexões bíblicas. E hoje pensando um pouco no que diz Efésios 6, versículo 13, sobre resistir no dia mau. Como se manter firme, como se manter posicionado em um tempo ruim, em um período difícil, em momentos de dificuldades, em situações ou acontecimentos ruins, maus. Geralmente, quando ocorre esse dia, quando ocorre este momento, nós nos desequilibramos. Muitas vezes nós mudamos totalmente o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, pois nós não estamos preparados para esse dia mau, para esse tempo mau. Ao longo da nossa vida, nós passamos por situações assim. E vamos criando mecanismos de defesa, de proteção, estratégias de sobrevivência. Porém, o nosso Deus, ele tem para nós uma armadura, um meio de defesa muito mais eficaz que o nosso para resistir no dia mau. O texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, nos orienta exatamente como nos posicionar, como agir nesse dia mau, pois todos nós, em algum momento, passaremos pelo dia mau. Vamos ler o texto? Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. O texto ele inicia nos orientando a nos fortalecermos no Senhor e na força do poder de Deus, do poder que vem de Deus, nos direcionando a confiar em Deus e na sua onipotência. Então, tiramos o olhar de nós, tiramos o olhar da nossa capacidade, da nossa possibilidade e direcionamos as possibilidades que vêm de Deus. Porque as nossas possibilidades, elas são limitadas, mas a de Deus, não. Depois ele nos ordena a nos vestirmos, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E nos diz qual o motivo que devemos vestir a armadura de Deus. Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Observe que tem um ser que fica armando emboscadas, planejando estrategicamente para que possamos cair e ficarmos presos. O Senhor afirma quem é este ser e que não são pessoas, não são seres humanos. Mesmo sabendo que as pessoas elas podem ser induzidas por esses seres às práticas ruins que irão nos afetar. Pois a ideia desse ser é tirar o alvo que é dele e colocar nas pessoas, gerando ódio, gerando mágoas, rancores, ressentimentos, dores profundas. E então caímos na cilada e na emboscada e ficamos presos. E esse ser ele não age sozinho, ele possui uma organização. Observe o versículo 12. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, não lutamos contra pessoas, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo tenebroso,
e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, existe um mundo que nós não visualizamos com os nossos olhos físicos, com seres que tramam contra nós, armam ciladas e emboscadas e estrategicamente esses seres planejam contra nós. Por isso a ordem de Deus de que devemos vestir a armadura dele, a armadura que ele nos dá, porque com os nossos meios de proteção nós não vamos conseguir vencer, resistir nesse dia mau. Pois esses seres, eles só são vencidos com o poder que emana de Deus, com a armadura que é dada por Deus. Por isso que o texto inicia nos direcionando a nos voltarmos esse olhar para Deus, tirar o olhar de nós, da nossa capacidade, da nossa possibilidade e olhar para Deus, para o poder, para a onipotência dele, para as possibilidades que vêm dele. O versículo 13 ele vai falar: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Teremos tempos ruins. E nesse tempo, nós precisamos resistir aos ataques do inimigo, que não são pessoas. Mesmo sabendo que as pessoas são canais, são induzidas, são direcionadas muitas vezes a agir para esses seres. E depois que nós vencermos essas situações ruins, esses acontecimentos ruins, esse dia mau, nós poderemos permanecer firme. Isso só é possível em Cristo Jesus. Depois de toda a explicação que o texto traz para nós, ele traz aqui a definição da armadura, que envolve a nossa postura, que envolve a nossa tomada de decisão. Então ele vai falar do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do calçado do evangelho de Cristo, o evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, e tudo isso regado em oração. Em oração em todo o tempo, em Espírito, no Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Por isso que devemos estar direcionando o nosso olhar sempre para o Senhor, conectado com o Espírito Santo, direcionando para Ele as nossas orações em todo o tempo e vigiando, porque muitas vezes achamos que são as pessoas. Sabemos sim que tem pessoas que agem de forma ruim, mas o nosso Deus nos mostra aqui e nos alerta de que existem seres por trás, no mundo invisível, e que tramam contra nós. Por isso que devemos estar vigilantes e perseverando em oração, né? Voltando o nosso olhar para Deus. Existem nessas armaduras proteção para a nossa mente, para o nosso intelecto, para os nossos pensamentos, para o nosso conhecimento. Existe nessas armaduras proteção para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para a nossa alma. Proteção para o nosso espírito. Por meio da fé, nós consolidamos a nossa salvação em Cristo Jesus, crendo que tudo que Ele conquistou ali na cruz é um direito nosso. E aí nós vencemos esse dia mau, porque temos o Senhor Cristo, o Senhor Jesus em nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Através da armadura nós temos o caminho correto para andar. Precisamos nos posicionar somente rendidos a Ele, crendo na onipotência dEle, do nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, por meio da oração, do conhecimento da Sua palavra, para permanecermos firmes e perseverantes. Glória a Deus. Quero orar aqui contigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me rendo ao Teu poder e à Tua soberania, à Tua onipotência, e peço que me fortaleça em Ti e na força do Teu poder. Me veste com a Tua armadura, para que eu possa resistir às ciladas, armadilhas, emboscadas do maligno contra mim. Resistir no dia mau. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.